Bem, nós vamos começar o programa conversando com o senador Aníbal Diniz. Aliás, vamos fazer 2 blocos com o senador Aníbal Diniz, do PT, o senador que vive aí um momento muito especial na trajetória política dele, atualmente como vice-presidente do Senado Federal. Boa noite, senador, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Gazeta. É sempre um prazer muito grande voltar aqui a essa emissora e poder conversar com os nossos telespectadores, que são sempre curiosos pelas ações da política e pelos resultados dos mandatos que a gente está exercendo lá em Brasília, eu e os demais componentes da nossa bancada federal. E agora, como vice-presidente do Senado, a gente tem ainda outras atribuições e tem mais, digamos, esclarecimentos a dar a toda a população. Antes de mais nada, senador, como é que está sendo essa fase em que o senhor está como o vice-presidente e, eventualmente, até como presidente da Casa Legislativa mais importante do país? Olha, sem dúvida o trabalho aumentou muito. A gente está, ao mesmo tempo, tendo que estar presente nas comissões e tem que dar conta dos trabalhos da mesa, principalmente no que diz respeito às ações burocráticas, né? A assinatura daqueles documentos, daquelas matérias que são processadas, que são aprovadas, os requerimentos, então tem pilhas que precisam ser assinadas a todo momento. Ontem mesmo, um pouco antes de vir para cá, um funcionário da mesa diretora foi lá no apartamento para que eu pudesse assinar uma série de requerimentos que haviam sido aprovados e que precisavam de assinatura. Então, aumentou muito o trabalho nesse sentido. E, por outro lado, a gente se sente muito feliz por estar representando o Estado do Acre e a gente ter tido o respeito, a consideração da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado e do conjunto dos senadores, porque foi uma eleição que contou com 64 senadores, contou com 65 senadores, eu tive a aprovação de 61, apenas 4 votaram contra. E dessa maneira a gente procura estar sempre à disposição, exatamente por estar à disposição foi que a bancada achou que era importante que eu assumisse esse período, né, de 4 meses, que vai até 2 de fevereiro, e eu quero fazer o melhor que eu posso para dignificar a política acreana no plano nacional, respondendo pela vice-presidência ou eventualmente pela presidência em algumas das sessões e procurar fazer o melhor possível. Eu sei que a política ela é sempre cheia de surpresas, a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades. E essa foi uma possibilidade que surgiu e eu quero honrar o povo acreano e a representação acreana em Brasília, cumprindo bem esse mandato. Muito bem. Senador, nesta sexta-feira, a bancada federal do Acre se reuniu com prefeitos do interior e outras autoridades do Estado para tratar da questão do orçamento, das emendas federais. Como é que foi essa discussão hoje? Olha, foi uma reunião muito produtiva. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o coordenador da bancada federal do Acre, o deputado Taumaturgo Lima, do PT, porque ele teve a iniciativa de trazer essa reunião aqui para Rio Branco e dessa forma facilitou a participação de todos os prefeitos, dos representantes das instituições, como a Universidade, Tribunal de Justiça, a Embrapa e outras instituições que têm algum tipo de pleito a apresentar para a bancada. E a maneira é muito democrática. A gente faz uma saudação inicial para se colocar à disposição e cada uma das instituições apresenta as suas demandas que podem vir a se converter em emendas ao orçamento da União. Então o governo do Estado apresentou seu plano estratégico, o prefeito Raimundo Angelim, que representa o conjunto dos prefeitos do Acre na AMAC, apresentou também o seu plano estratégico, o que seriam as emendas de bancada mais importantes que estão sendo defendidas pelas prefeituras, e depois cada uma das instituições falou das suas expectativas. Por exemplo, a Universidade Federal do Acre falou de algo muito importante para o povo do Acre, que
em 2014, vai haver no Acre o congresso da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a Universidade Federal do Acre vai ter um grande investimento nesse período, exatamente para poder bem recepcionar as pessoas, os cientistas que virão ao Acre participar desse congresso. E foi muito interessante que o novo reitor, Minoru Kimpara, ele apresentou digamos assim, esse acontecimento como sendo algo bom para o Acre, como sendo a Copa do Mundo da academia aqui no Acre, acontecendo aqui no Acre, e ao mesmo tempo já pediu a solidariedade de todos, tanto do governo do Estado quanto dos parlamentares, deputados e senadores, para que a gente possa contribuir na medida do possível. E, logicamente, nós vamos ter que levar essa discussão também no plano nacional, junto ao Ministério da Educação e Cultura, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é preciso que haja investimentos elevados para preparar a nossa universidade, dotar a nossa universidade das condições físicas apropriadas para bem receber as pessoas que vão participar desse congresso aqui em 2014. E no mais, tratamos do plano estratégico, por exemplo, para a Prefeitura de Rio Branco no próximo período, apresentado pelo prefeito eleito Marcos Alexandre, o próprio prefeito de Cruzeiro do Sul, prefeito reeleito, Wagner Salles também fez uma exposição dos desafios todos que ele imagina que os prefeitos vão enfrentar nesses próximos meses, né, iniciais do mandato, e houve assim uma espécie de chamamento para que todo mundo supere as diferenças das eleições, porque agora é um novo momento, é o momento de todo mundo estar de braços dados para trabalhar em benefício do povo e deixar agora o que foi assim aquele tipo de aresta que aconteceu ao longo da campanha, que isso seja superado agora para que todo mundo se coloque completamente a serviço da população do seu município. Inclusive, o prefeito eleito, Marcos Alexandre, já esteve em Brasília algumas vezes, depois da eleição, para tratar desse assunto, recursos para a Prefeitura de Rio Branco. Como tem sido a presença do Marcos Alexandre lá em Brasília, junto com a bancada federal? Na realidade, o Marcos Alexandre é uma pessoa muito organizada. Ele já tem um plano bem desenhadinho, e a reunião que ele esteve comigo no início da semana, aliás, ele teve reunião comigo já na quinta-feira pela manhã. Né? Na quinta-feira pela manhã nós estivemos reunidos, ele apresentou quais seriam as prioridades, né? Então ele tem um plano de urbanização do centro de Rio Branco, construindo um shopping popular para poder organizar toda aquela parte de comércio ambulante ali, e veio pedir apoio para isso. Ele tem um plano muito consistente para a mobilidade urbana na capital e certamente vai precisar de fortes intervenções na estrutura viária e para garantir um transporte de maior qualidade, e outros investimentos na área de esporte, na área de lazer também na periferia. Ele tem uma preocupação muito grande em poder levar benefícios para a periferia de Rio Branco, de tal maneira que a nossa reunião foi uma reunião muito produtiva. Ele levou boas propostas e certamente vai convencer o conjunto dos parlamentares de todos os partidos a fazerem alocação de recursos no orçamento para Rio Branco, porque o seu plano é um plano muito consistente e inspira muita confiança no legislador, no sentido de direcionar suas emendas com confiança, porque percebe que há consistência no seu plano para a execução dessas obras. A execução desses planos, não só na Prefeitura de Rio Branco, mas na Prefeitura dos municípios do interior, em nível de governo, tudo isso depende de recursos. Como é que o senhor está vendo a perspectiva de recursos no orçamento da União, dos estados, dos municípios? Tem a possibilidade de já se contar com os recursos do petróleo, os royalties do petróleo. Como é que o senhor está vendo o desenho dessa distribuição das verbas para 2013? Olha, em primeiro lugar, nós não podemos perder de vista que nós vivemos ainda num cenário de crise internacional, na Europa, nos Estados Unidos, com reflexo na economia nacional, e isso acaba repercutindo fortemente nos estados e nos municípios. Um exemplo que foi citado hoje com muita felicidade pelo prefeito Raimundo Angelim foi o exemplo da isenção de impostos
para a aquisição de novos veículos, que a presidenta Dilma concedeu com o objetivo de incentivar a produção de veículos e garantir a empregabilidade dos operários. No entanto, quando se tem redução de impostos, redução de IPI, automaticamente tem redução das transferências de FPE e FPM para os municípios. Então, gera uma consequência. E a gente vive nesse cenário. O Brasil não vive, digamos, uma perspectiva de PIB elevado. A gente começou o ano falando da possibilidade de uma elevação no PIB de 4% e vamos terminar o ano, talvez não cheguemos a 1,8%. Né? Então, diante de um cenário de crise como esse, não dá para ficar vendendo ilusões de que a gente vai conseguir grandes somas de recursos. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar parado. A gente tem que apresentar bons projetos, porque diante da crise é necessário muito empenho da bancada federal e muita competência na elaboração dos projetos. Os projetos precisam ser consistentes para que a gente possa convencer as autoridades nacionais a fazerem o devido financiamento. Então, nesse sentido, eu estou muito confiante de que a bancada federal vai estar cada vez mais unida para reivindicar e eu estou confiante também de que essa safra de prefeitos vai apresentar projetos muito consistentes para que a gente busque esses recursos, assim como está fazendo o governador Tião Viana, que tem conseguido importantes financiamentos e tem conseguido levar adiante um conjunto de ações em benefício do povo do Acre a partir de recursos externos que tem conseguido para o Acre. Nessa mesma linha de raciocínio, o que acontece? Hoje se fala muito na crise econômica que tem seus reflexos na política, na economia, de forma geral. Como é que o Brasil vai fazer, senador, para ultrapassar essa fase, exatamente no momento em que nós temos pela frente Copa do Mundo, Olimpíadas, uma cobrança muito forte da sociedade por uma reforma política, por uma reforma tributária, ou seja, são desafios gigantes, mas que são inadiáveis. Olha, antes de tudo, é importante ressaltar que essa crise ela não vem de agora. Ela vem já teve momentos muito fortes, 98, 99, ela foi superada bem pelo presidente Lula e agora com a presidenta Dilma ela veio com muito mais força e mesmo assim a gente não teve um crescimento grande do nosso PIB, mas ao mesmo tempo o Brasil não parou, a gente continua com os grandes programas de distribuição de renda, os programas sociais, né, principalmente o Bolsa Família, ele se mantém inalterado e os investimentos estão retraídos, mas mesmo assim a opção que o Brasil tem feito com a presidenta Dilma é a opção de manter os investimentos para que a gente sinta o menos possível o reflexo da crise. E, ao mesmo tempo, nós temos temas que precisam de resposta. Nós, além dos royalties do petróleo que você citou, que já foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, a redistribuição com maior participação dos estados que não são produtores, estados e municípios que não são produtores de petróleo, além dessa matéria que já está sobre a mesa da presidenta Dilma, aguardando pela sanção, nós temos a necessidade de deliberar sobre o novo formato de distribuição do FPE e do FPM, que é o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Por quê? Porque estava sob júdice, o Supremo Tribunal Federal deu um comando para que até 31 de dezembro de 2012 se redefinisse um caminho para essa redistribuição e isso não aconteceu até agora. Então nós estamos assim diante de um momento de extrema necessidade de organizar essa distribuição desses recursos, tanto do Fundo de Participação dos Estados, quanto a construção de um pacto federativo que leve em conta refinanciamento de dívidas de estados e municípios no que diz respeito aos encargos sociais, são dívidas que foram contraídas a juros muito elevados e agora nós tivemos uma redução importante da taxa Selic, mas os estados e municípios continuam pagando suas dívidas com os juros anteriores. Então tem muitas coisas que precisam da intervenção do Congresso Nacional e a gente está lá cobrando no sentido de que a gente acelere o passo para não fechar 2012 sem que esses assuntos sejam resolvidos. A gente tem falado de um cenário macroeconômico, da política
de forma geral no Brasil, mas eu quero conversar com o senador já sobre as questões provincianas aqui do Acre. Vamos falar de política. O senador, será que vai ser candidato à reeleição em 2014? Já a gente fala sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer o intervalo e a gente volta já. Eu espero você.